Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Questões Pediatria. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Pedro Vitor, sou pediatra, sou intensivista pediátrico. E a ideia do canal é trazer questões de pediatria, diversos temas dentro da área da pediatria, questões de prova de residência, questões de concursos, de provas de título, e está debatendo alguns conceitos dentro dessas questões para estar ajudando vocês, fomentando conhecimento, agregando conhecimento. Eu espero que vocês gostem desse modelo e que seja um meio aí de agregar, de fomentar o conhecimento dentro da área de pediatria. Então a gente vai trazer sempre uma, duas, três questões e debater conceitos sobre os principais temas que caem em provas de residência, nas demais provas. Bom, pessoal, o tema de hoje vai ser bronquiolite viral aguda. Vamos estar debatendo aqui duas questões e trazendo alguns conceitos importantes para vocês. Primeira questão, prova de residência da Unicamp, prova de 2020. Vamos lá. Um lactente de 5 meses de vida com bronquiolite viral aguda, no segundo dia de doença, apresentando muita tosse secretiva, febre e obstrução nasal, pode apresentar questão conceitual muito sobre a fisiopatologia e algumas complicações da bronquiolite. Letra A, necrose de pequenas células epiteliais das vias aéreas. Letra B, resposta positiva aos corticosteroides. Letra C, achados radiológicos compatíveis com bronquiectasia em caso de piora súbita. E letra D, hipofluxo pulmonar bilateral. Bom, pessoal, então aqui a gente tem um quadro clássico de bronquiolite, né? Ele já dá o diagnóstico, ele dá as características e pede alguns conceitos sobre essa doença que é muito comum, né? Uma das principais causas de internação hospitalar no primeiro ano de vida. Sabe que é uma doença, uma infecção viral, inicialmente é caracterizada por sintomas gripais, sintomas de uma infecção de vias aéreas superiores, com coriza, tosse, espirros, roncos de transmissão à ausculta, e do segundo, terceiro dia de doença, esse acometimento evolui para as vias aéreas inferiores, causando então taquidispneia, sibilos, tempo respiratório prolongado, né? Um quadro aí de uma doença obstrutiva, uma obstrução de vias aéreas inferiores. E aí vamos aqui de baixo para cima, hipofluxo pulmonar bilateral. Não, pessoal, bronquiolite não é uma doença que gera um hipofluxo pulmonar. A doença hipofluxo pulmonar, a gente lembra de cardiopatias congênitas cianóticas, como tetralogia de Fallot, que cursa com estenose pulmonar, tá? Não é o padrão da bronquiolite. Não é o hipofluxo que justifica os sintomas da bronquiolite, tá? Para o de hipofluxo, a gente lembra sempre de doenças cianóticas, beleza? Achados radiológicos compatíveis com bronquiectasia em caso de piora súbita. Pessoal, bronquiectasia pode ser uma complicação tardia da bronquiolite, tá? Bronquiectasia é uma doença crônica que pode se instalar depois de um quadro de infecção viral de vias aéreas inferiores. Um quadro geralmente grave, pode complicar cronicamente, o paciente pode evoluir com bronquiectasia, mas de maneira crônica. Um paciente que continua dependente de oxigênio, necessita de corticoide inalatório, mas não em caso de piora súbita, tá? Um achado radiológico que pode acontecer, que comumente acontece na bronquiolite, em caso de piora súbita, é a atelectasia, né, por conta do colapso alveolar. A atelectasia é uma complicação aguda da bronquiolite que pode aparecer aí no raio-x de tórax, por exemplo. Beleza? Letra B, respostas positivas aos corticosteroides, aos corticoides. Resposta falsa também, pessoal, tá? Não está indicado o uso de corticoide na bronquiolite viral aguda. A gente está falando de um lactente do primeiro episódio de sibilância, tá? O corticoide ele vai estar indicado num lactente, por exemplo, com episódios recorrentes de sibilância, uma história de atopia,
aquele lactente que a gente começa a pensar nele como um asmático, né? Um paciente que se comporta como um lactente chiador, um lactente sibilante. Não é o quadro, não é o caso da bronquiolite, tá? A bronquiolite é causada por uma infecção viral que vai ter acometimento do bronquíolo que não responde a corticoide, não responde ao beta 2, porque não é a mesma fisiopatologia, por exemplo, que acontece na asma, beleza? Então não está indicado, não é uma doença inflamatória que responderia ao corticoide. Letra A, resposta correta, necrose de pequenas células epiteliais das vias aéreas, e essa é a base, né, um dos componentes da fisiopatologia da bronquiolite, tá, pessoal? Pode um acometimento bronquiolar por conta dessa infecção, com necrose, obstrução secundária a plugs, né, de muco, com aumento de secreção, um acúmulo de células inflamatórias por conta dessa necrose, e todos esses achados, então, vão evoluir com um quadro de obstrução de vias aéreas inferiores, com aumento da resistência das vias aéreas. E isso vai caracterizar, então, a sintomatologia, como nós já dissemos, os sibilos, tempo respiratório prolongado, taquidispneia, e, em alguns casos, inclusive, complicando com insuficiência respiratória mais grave. Beleza? Então, resposta certa, letra A. Tá? Uma questão aí que aborda a fisiopatologia, né, da bronquiolite, que a gente pôde revisar aqui nesta primeira questão. Vamos então para a segunda questão, questão de 2018, Secretaria Municipal de São Paulo. Vamos lá. Lactente de 3 meses e 15 dias do sexo feminino é levado ao pronto-socorro por quadro respiratório há 5 dias, com coriza hialina, tosse seca e desconforto respiratório, além de má aceitação alimentar. Ao exame físico inicial, apresenta-se com temperatura de 37,4, frequência respiratória de 48, saturação de 95%, frequência cardíaca de 140, tiragem intercostal e expiração prolongada. A ausculta pulmonar apresenta murmúrio vesicular globalmente diminuído e sibilos difusos, nascida a termo, de parto normal, adequada para a idade gestacional, sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Vacinação em dia. Diante do quadro, a conduta adequada é. Então, é uma questão que vai abordar o tratamento da bronquiolite. Antes de ir para as alternativas, então, a gente vê aqui um lactente de 3 meses, típico, né? Inclusive a bronquiolite grave, um dos fatores de risco para a bronquiolite grave são lactentes jovens, principalmente abaixo de 3 meses, prematuros, cardiopatas, e começa aqui com um quadro gripal, né, um quadro sintomas de infecção de vias aéreas superiores, e como a gente disse, ali do terceiro ao quinto dia, geralmente é quando esse paciente piora, que a doença acomete as vias aéreas inferiores, e ele evolui então com desconforto respiratório. Pelo desconforto respiratório, pela taquidispneia, um sintoma muito comum é a baixa aceitação do seio materno ou da mamadeira. Tá? O paciente ele não mama adequadamente, ele evolui com irritabilidade, muitas vezes até com uma desidratação leve, por conta do desconforto. Né? Aqui subfebril, né? Bom, para a idade dele, uma frequência respiratória aceitável, uma saturação ok, mas chama atenção a dispneia e a ausculta pulmonar. E como a gente falou da fisiopatologia, essa infecção gerando necrose, muco, acúmulo de secreção dentro do bronquíolo, vai gerar um aumento da resistência de vias aéreas, uma obstrução de vias aéreas inferiores. Então o ar tem dificuldade para entrar e também para sair, justificando esse murmúrio diminuído e esses sibilos difusos, né, com respiração prolongada por conta da resistência aumentada ao fluxo aéreo. A gente vê que um lactente tem uma história patológica pregressa importante, não é prematuro, não tem antecedentes relevantes, ou seja, parece ser o primeiro episódio de bronquiolite, não tem internações prévias, né, não necessitou de outros atendimentos médicos, vinha normal aí até os 3 meses, tá, pessoal? Qual que é a conduta, então?
Letra A, hidratação e inalação com adrenalina? Não, tá? Não está indicada a inalação com adrenalina, não há melhora da sintomatologia, né? Pensando que a adrenalina poderia causar aí uma vasoconstrição, não está indicado. A adrenalina a gente usa, né? Ela está indicada nos quadros de laringite viral aguda, é um outro quadro. Letra B, inalação com salbutamol e corticoterapia via oral. Também está errado, tá? Não está indicado. Beta-2 agonista de curta duração, como salbutamol ou fenoterol, não melhora a sintomatologia da bronquiolite. Diversos estudos já foram realizados. Em todos os guidelines mais importantes, não está indicado. Alguns dizem, inclusive, você pode fazer um teste terapêutico com beta-2 e avaliar se tem ou não resposta, mas de maneira consensual não está indicado no primeiro episódio de sibilância, porque o mecanismo da sibilância, o mecanismo fisiopatológico não é o broncoespasmo, não é, o espasmo, a constrição da musculatura lisa brônquica, como é num quadro de asma, por exemplo. Então, essa letra B, ela retrata um tratamento com quadro de asma, que a gente pode usar, inclusive, em pacientes com episódios recorrentes de sibilância, que não é o caso. Corticoide a gente já discutiu, também não está indicado. Antibiótico terapia e mucolíticos, falso também. É uma infecção inicialmente viral, né, causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório. Tem outros vírus também, rinovírus, adenovírus, bocavírus, mas não é uma infecção bacteriana. Ah, Pedro, pode complicar com uma pneumonia bacteriana? Pode, mas não é o quadro inicial, não parece ser o quadro inicial, então não está indicado o uso de antibiótico e também não está indicado o uso de mucolítico. Qual que é o tratamento, então, da bronquiolite? Pessoal, o tratamento é basicamente de suporte, tá? A gente precisa manter o paciente hidratado, fazer uma higiene nasal, né, para desobstruir as vias aéreas superiores, nutrir esse paciente, né, seja via oral ou se ele estiver muito cansado, às vezes passar uma sonda nasointeral para alimentá-lo, deixar ele o mais confortável, menos irritado possível, ofertar oxigênio, né, e aí a gente tem os dispositivos habituais, como o catéter nasal, e atualmente, inclusive, o catéter nasal de alto fluxo, que está muito indicado na bronquiolite, que diminui bastante aí a taxa de necessidade de intubação. Em quadros mais graves, a gente pode lançar mão da ventilação não invasiva e, eventualmente, até da ventilação mecânica. Mas a base do tratamento é o suporte: oxigênio, hidratação adequada, higiene nasal, nutrição, inalação com soro fisiológico, né, para ajudar ali também a aliviar essa obstrução. Então, a resposta mais adequada é a letra D, hidratação e inalação com solução fisiológica. Tá? Isso é o que recomenda a literatura, isso é o que está respaldado pela literatura, cai muito em prova de residência. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se quiser tirar alguma dúvida, deixar sugestão, estamos aqui para ajudá-los aí e eu espero que seja um canal interessante para vocês, tá bom? Conforme a gente for postando vários vídeos, talvez a gente faça bronquiolite parte 2, parte 3, né, conforme for vindo algumas dúvidas também, para estar esclarecendo cada vez mais. Um forte abraço e até a próxima.